Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Nesta sexta-feira nós nos colocamos como queremos fazer sempre de costume na presença de nosso Senhor, para que a sua palavra seja o baluarte da nossa vida, a segurança, o norte que nos ajuda a saber que caminhos trilhar, que passos dar e assim por diante. Por isso, nesse mês também de setembro, estamos fazendo aí o exercício, o esforço de não apenas fazer uma reflexão, meditação sobre a palavra, mas o próprio exercício da Lexio Divina, seguindo então em comunidade, em conjunto, os passos, cada um dos passos da Lexio com o Evangelho do dia. E sendo assim, quero recordar e lembrar que o ideal e o bom e mais proveitoso é que você vá pausando o vídeo à medida que vai seguindo os passos, para que também faça o seu silêncio, a sua oração, a sua conversa com o Nosso Senhor e não apenas a escuta. O Evangelho de hoje, sexta-feira, a 24ª semana do Tempo Comum, é de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Lucas 8, 1 a 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 11 iam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com todos os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós queremos nesta leitura interiorizar essa palavra, reconhecendo-a como palavra de Deus, como palavra de salvação para nós hoje. E este trecho, por mais curto que seja, pode nos falar muito acerca daquilo que é a missão de Jesus, né? Os lugares que ele percorria e percorre hoje, né? O anúncio da Boa Nova, ou seja, o próprio desejo e a ânsia de Jesus de fazer com que a vida e o coração das pessoas fosse alcançado por essa esperança de salvação que se encontra nele, que se realiza nele e a partir dele, quando acolhido nos corações. E vemos que dentro desse projeto, que é a missão de Jesus, nós encontramos então os discípulos, os apóstolos, não como, vamos dizer assim, um apetrecho, como um apêndice, mas como algo que está totalmente incorporado no plano de Nosso Senhor, né? Faz parte da missão de Nosso Senhor de, anunciando a Boa Nova, inserir os discípulos e formar, como vemos aqui, um primeiro núcleo, mas esse núcleo ao redor dele, e vemos aqui justamente o núcleo completo, ou seja, tem os 12, tem as mulheres, ou seja, são várias pessoas. Nosso Senhor chama a todos, não se restringe só a um determinado tipo de pessoa ou de uma determinada procedência, mas aqui, justamente nesses chamados, nós vemos que o Senhor, ele acolhe a todos, mas insere, isso é importante, ele os insere nesta comunidade, neste núcleo de pessoas que são convidadas então a uma experiência mais profunda e a se tornarem, por sua própria vida, vamos dizer assim, como que um sinal e um modelo
daquilo que é o efeito da boa nova anunciada. Nosso Senhor anuncia a boa nova e ela, ao mesmo tempo, ela tem na vida daqueles que foram se convertendo e seguindo o Senhor, como que um exemplo, né, um modelo, olha, aquele que foi alcançado tem a sua vida transformada. Então, de tal forma que nós podemos identificar naqueles que são escolhidos no percurso deste evangelho algumas palavras-chave. Iam com ele, e aqui são curados, né? Ou melhor, primeiro são curados, depois iam com eles e então ajudavam, aqui no caso as mulheres, enfim. Essas palavras aqui do próprio evangelho, elas nos convidam a compreender um percurso que as pessoas aqui acabam fazendo, né? De justamente ser alcançada por Nosso Senhor, segui-lo, e então comprometer a própria vida no serviço do Senhor, ajudar na sua missão. E é por isso que nós então olhamos aqui de modo especial para as mulheres, né? Nosso Senhor, ele aqui contempla essas mulheres como aquelas que são como que um suporte. Lucas chama a atenção justamente da importância dessas mulheres na caminhada. É uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais velada, não são nomes que aparecem, e isso nos convida a compreender justamente aqui também que o seguimento de Nosso Senhor não se dá por meio de cargos, né? As mulheres não têm um cargo primeira-dama, isso ou aquilo. Não, são pessoas que foram alcançadas por Nosso Senhor, se comprometeram com Ele, seguem, o servem, estão inseridas no caminho da salvação e assim por diante, né? E aí tem justamente na própria vida, nas coisas que fazem, como que uma resposta de amor ao Senhor que as chamou. Que possamos assim pensar um pouco nesse primeiro momento, considerando a realidade desse chamado de Nosso Senhor e da sua missão, do envolvimento aqui concretamente dos discípulos e das mulheres com ele. Seguindo adiante, a gente sempre vai na meditatio por um esforço de confrontação com a nossa vida, né? Se até então eu não me dei conta, eu preciso saber que esse esforço de Nosso Senhor de ir ao encontro das pessoas, de passar por cidades e povoados, para que alcance a mim, né? Pensemos, Nosso Senhor quis que, quando estava ainda com os discípulos, que os discípulos saíssem, enviou-os para que pudesse chegar a outras pessoas. Depois de morto, né, e ressuscitado, envia uma vez mais os discípulos até os confins da terra para que pudesse chegar até mim, nós podemos e devemos pensar. Para que o evangelho chegasse nessas terras, para que nós fôssemos alcançados. E então, o evangelho se aproximou de mim. Eu acolhi, eu fui alcançado pelo anúncio de Jesus. E se fui, aqui eu vou fazer um paralelo com o evangelho de João. João, quando conta no seu evangelho, a primeira vez que encontrou Nosso Senhor, depois que João Batista aponta para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João narra aquela cena e diz: era cerca da hora, agora não me lembro qual, hora terça, eu acho. João escreveu seu evangelho no ano 100, já velho, né? E ele lembrava a hora que tinha acontecido o encontro dele com Nosso Senhor. Quando aconteceu o nosso encontro? Como foi? Aonde foi? Ou seja, os momentos marcantes da nossa experiência com Nosso Senhor, do anúncio da Boa Nova na nossa vida, quando a palavra de Jesus se tornou boa notícia para nós, quando a graça de Deus realizou algo em nós. Nós sabemos onde, quando, como, porquê, como essas coisas aconteceram. Ou isso ficou perdido no passado e esquecido. A gente pode deixar que se perca na nossa memória algo tão importante, se é real a graça que nos alcançou, se é verdadeira a palavra que nos deu justamente esperança e vida nova, como é que pode ficar esquecida? Pois bem, pensemos nisso, né? E aí reflitamos ainda se nós vemos em nós esse processo
que nos faz passar justamente de pessoas que foram alcançadas pelo anúncio da Boa Nova para pessoas que se comprometem e seguem o Senhor. Vemos isso, né? E outra coisa importante, aqui, enfim, são tantas as perguntas que podem nos fazer pensar, como eu vejo e entendo esse conjunto dos que seguem nosso Senhor? Eu que gostaria de fazer a seleção, né? Os que me são simpáticos, né? Os que me agradam, os que não me agradam, enfim, como é que eu vou fazer isso, né? Quem é que determina isso? E eu estou dentro ou fora desse grupo? Ou acho que posso seguir Nosso Senhor do meu jeito? Não preciso participar desse grupo. Esse grupo aqui se chama Igreja Católica, tá? Para que a gente não se esqueça, né? Como é que funciona isso? Eu entendo que ou eu entro de todo ou eu não entro, ou eu sou parte da igreja, faço parte do corpo místico de Cristo que é a igreja, ou não tem como estar meio dentro, meio fora, porque no final das contas aquele que não está totalmente dentro está fora. Então, o que é a comunhão com Cristo na igreja? Na doutrina, nos sacramentos, na vida, na oração, né? Na conversão e assim por diante, né? Então, como é que a gente pensa essas coisas, né? Como é que nós consideramos justamente quem escolhe, quem atrai, quem chama as pessoas para a igreja? Tá claro para nós que é Nosso Senhor? Ou ainda nós teimamos em querer, mesmo dentro da igreja, talvez fazer um grupinho separado, né? Então, bom, pensemos nessas coisas, né? Pensemos por que Nosso Senhor escolheu esses. Escolheu, sei lá, o Padre Francisco, o Padre Hélio, o Padre Lucas, fulano de tal, né? Por que escolheu esses, né? Pensemos em cada um de nós, nossos catequistas, nossos ministros, nossos músicos, aqueles que estão à frente das nossas comunidades, das pastorais e assim por diante, né? Tantos Joãos e Marias, né? Como é que funciona isso, né? Por que Nosso Senhor escolheu esses, né? Por que estão esses aí e não outros, né? Pensemos nisso porque somos a Igreja de Cristo, né? Seguindo adiante, então, pensemos nesse momento de oração, né? Na gratidão que deve brotar e romper do nosso coração por termos sido chamados por Nosso Senhor. Que graça é sermos católicos. Deveremos agradecer por isso todos os dias. Que graça temos sido alcançados pela palavra de Deus. Que graça pertencermos à sua igreja e a encontrarmos nela a plenitude dos meios da salvação. Quanta coisa temos que agradecer e quanta clareza temos que ter do bem e da graça que é tudo isso que temos à nossa disposição. Quanto isso ao mesmo tempo nos compromete. Nos compromete porque, tendo tudo isso à nossa disposição, não podemos fazer de conta que caminhamos com o Senhor, fazer de conta que seguimos o Senhor, fazer de conta que ajudamos o Senhor na sua missão. Mas temos que abraçar tudo isso com toda a nossa vida. Bom, então aqui rezemos por tantos que na igreja, quem sabe, são, vamos dizer assim, católicos só de nome, né? São católicos, como a gente diz, de IBGE, e não entendem o que quer dizer participar desse grupo daqueles que seguem Nosso Senhor. Rezemos por estes irmãos e irmãs nossos que talvez, de alguma forma, acabaram se convencendo que, bom, quem sabe esse negócio de seguir Nosso Senhor não está muito certo, não é necessário, enfim, né? Que acham que, bom, cada um pode seguir o seu caminho e que Nosso Senhor não precisa estar nele, né? Ou seja, que não se deram conta ainda de que não é possível seguir o caminho de Nosso Senhor de qualquer jeito, né? Então, bom, rezemos para essas pessoas, para que nós também sejamos coerentes nesse caminho do Senhor. Por fim, lhes convido na contemplação a considerarmos a igreja realmente como um corpo, né? Pensemos no nosso corpo, né? Todas as coisas unidas, articuladas, os movimentos, tantas coisas a gente não se dá nem conta, né?
Quanta coisa dentro de nós acontece, não sabemos o nome de tantas coisas que estão dentro de nós e tudo funciona, né, bem ou mal, né? Pode ser que às vezes falte um pouco de saúde, mas tudo funciona porque há uma interação que é a obra de Deus que nos fez com perfeição. E pensemos na igreja dessa forma, né? O poder de atração de Nosso Senhor que tem trazido tantos homens e mulheres para o seio da igreja. Pensemos na beleza dessa força no coração e na vida de tantas pessoas, nos tantos processos de conversão, né? Alguns alcançados pelo estudo, outros em momentos de dor e dificuldade. Pensemos em toda essa ação do Espírito Santo no seio da igreja, que faz com que ela seja viva, que tem mantido a igreja viva durante todo esse tempo. Que outro organismo no mundo tem essa estrutura, essa vida, essa força, essa longevidade? Pensemos, né? Consideremos, né? Então, como que justamente nessas realidades, essas mesmas palavras do Evangelho, realizadas, anunciadas, concretizadas no hoje da nossa vida, na nossa história, na nossa sociedade, e sendo como que uma garantia da sua ação no mundo. É aqui que a palavra vai se encarnando nas raízes mais profundas da nossa vida, da nossa sociedade, e vai dando seus frutos porque vai nos fazendo caminhar na salvação. Peçamos, por fim, e quem sabe eu lhes convido então a, quem sabe, escolher aí alguma ideia deste evangelho, desta nossa oração, para continuar repercutindo ela ao longo do dia. Queremos agora, num outro momento então do nosso programa, como de costume, rezar pelos nossos irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário, ou de vida, ou de matrimônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloquemos sob os cuidados paternais e providentes de São José, todos e cada um dos nossos paroquianos, dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos que mais sofrem. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai e obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louve e bendigo a Trindade Santíssima pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de nosso padroeiro São Pedro, desça e permaneça sobre vós, vossos lares e vossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia a todos. Fiquem com Deus.